O pastor Carlito Paes é casado com a Leila Paes, com quem tem 4 filhos, Ana Carolina, Ana Beatriz e os gêmeos João Pedro e João Vitor. Desde 1997, é pastor na Igreja da Cidade em São José dos Campos, São Paulo. Entre outras organizações, fundador da Rede IC de Igrejas e Rede Inspire, uma associação que reúne mais de 2.000 igrejas no Brasil e exterior, servindo através de conferências, recursos de capacitação e ministérios cooperativos. Autor de mais de 30 livros, também é fundador de diversas iniciativas sociais, educacionais e ministeriais, como o Colégio Inspire, Editora Inspire, sendo uma referência de vida cristã, liderança, pastoreio e discipulado em nossa nação e fora dela. Recebam com muita alegria o pastor Carlito Paes. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jefferson e eu faço parte da célula Conectados, ministrado pelo Enes Tempo da Janine, e eu fui convidado a dar meu testemunho sobre o quanto a célula tem impactado a minha vida. Vamos lá. Desde a primeira vez que eu fui à célula, eu tive a sensação de acolhimento por parte dos integrantes, o que me fez ter vontade de voltar mais vezes. Com o tempo, fui me soltando e me sentindo confortável para compartilhar as experiências de vida, tanto pessoal como profissional. E o que mais me admirou foi o fato de que todos se propuseram a orar por mim e me aconselhar medidas que poderiam ser tomadas. Por consequência, comecei a orar todas as vezes que iria iniciar algo novo. Não demorou muito para que todos os meus pedidos colocados diante a Deus, junto à célula, começassem a ser atendidos, o que me fez perceber que nada se faz sem Deus. Visitante, seja muito bem-vindo. Saiba que você é resposta das nossas orações. Quero convidar você a pegar esse cartãozinho livre que está aí à frente do seu banco, preencher, pegar lá atrás, no nosso balcão Connect, e você vai receber um presentinho e será convidado para tomar um café maravilhoso. Agora é a hora da mensagem. Elimine todas as distrações, prepare o seu coração, e Deus tem muita coisa para falar com você hoje. O pastor Carlito Paes é casado com a Leila Paes, com quem tem 4 filhos, Ana Carolina, Ana Beatriz e os gêmeos João Pedro e João Vitor. Desde 1997, é pastor na Igreja da Cidade em São José dos Campos, São Paulo. Entre outras organizações, fundador da Rede IC de Igrejas e Rede Inspire, uma associação que reúne mais de 2.000 igrejas no Brasil e exterior, servindo através de conferências, recursos de capacitação e ministérios cooperativos. Autor de mais de 30 livros, também é fundador de diversas iniciativas sociais, educacionais e ministeriais, como o Colégio Inspire, Editora Inspire, sendo uma referência de vida cristã, liderança, pastoreio e discipulado em nossa nação e fora dela. Recebam com muita alegria o pastor Carlito Paes. Receba com carinho, pastor Carlito Paes, pastor da Igreja da Cidade. Que honra poder te receber hoje aqui, pastor. Eu já sonhava com esse momento há mais de 7 anos que eu sonhava com esse dia e esse dia chegou. Já fazemos parte como Primeira Igreja Batista de BH há 7 anos da Rede Inspire de Igreja, junto com mais de 2.100 igrejas, 1.600 no Brasil, 500 igrejas fora do nosso país.
E o pastor Carlito Paz é um homem de uma envergadura espiritual muito grande, que sempre me constrange com a humildade, o amor e a generosidade dele. É um pastorzão, é um paizão, é alguém que tem me ajudado nessa caminhada de revitalização da nossa igreja e nos inspirado muito. Então, muito do que a gente tem vivido hoje é porque nós temos aprendido com o Senhor, com a igreja da cidade, com a Rede Inspire. Que alegria poder receber você aqui nesse mês de aniversário de 114 anos da nossa querida igreja, amada igreja. E eu queria convidar você a orar pelo pastor. Estenda suas mãos. Pai, nós queremos te agradecer, porque Deus, ao longo de todos esses anos, o Senhor tem usado a vida do pastor Carlito de uma maneira muito bonita, Pai. Deus, obrigado pelo seu testemunho ilibado, Pai. Obrigado porque ao longo da sua jornada ministerial, Deus, ele deu um bom testemunho de marido, de pai, de pastor, e ele nos inspira em todas essas esferas da sua vida, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando o seu casamento com a Leila, abençoando os seus 4 filhos, aonde quer que eles estiverem neste momento, Pai, abençoando o seu ministério, Deus, usando ele cada vez mais e mais, para inspirar a nossa geração de pastores, para abençoar, através do seu testemunho, Pai, as igrejas, e essa próxima geração das igrejas no Brasil, Pai, que o Senhor venha falar com ele, e através dele, aquilo que nós precisamos ouvir, que ele sinta-se em casa, amado, acolhido, pertencente, e que o Senhor possa usá-lo, e que nós sejamos edificados nessa manhã, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja de Jesus diz, Deus abençoe, pastor. Obrigado, pastor Juan, que alegria, que honra, obrigado pelo acolhimento, também amo muito você e celebro também o que Deus está fazendo na sua vida, de Keila, dos meninos e da família Primeira Igreja Batista na cidade de Belo Horizonte, aqui nas Minas Gerais. Que em Jesus, seus melhores anos ainda estejam por vir. A todos que nos acompanham também pela Rede Minas TV, que Deus abençoe a sua vida, onde quer que você esteja, também aí na sua casa. Ligue para mais pessoas para que eles também acompanhem a transmissão da celebração e da palavra nesse instante. Você também que acompanha o canal do YouTube pelo streaming da igreja, também você pode encaminhar o link para que outras pessoas possam também receber esta palavra da fé. Parabéns, Primeira Igreja Batista, na cidade de Belo Horizonte, por esse mês de março vocês estarem celebrando 114 anos. Estive aqui há quase 20 anos atrás, e é muito bom voltar, Juans, muito bom voltar aqui e ver progresso, ver o que Deus está fazendo. Quando eu levo algum tempo sem estar numa igreja, e eu volto e eu vejo o que Deus está fazendo e avançando, é tão maravilhoso. Diga comigo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, essa prática de reconhecer os feitos de Deus, ela é muito saudável, ela é muito importante. E uma igreja transgeracional, que vimos aqui nessa celebração, que Deus está atuando entre as crianças, juniores, adolescentes, os jovens, as famílias da igreja. Uma igreja família assim, tem também vários gerações juntas servindo ao Senhor. Alegria também ver o pastor Elton, a Luciana aqui, da Igreja Batista Aliança Eterna, aqui na cidade também, Deus abençoe, que fazem parte da Rede Inspire, como outros colegas que estão aqui também, celebrando o que Deus tem feito em outros ministérios e outras igrejas. E o pastor Juanos também está nos ajudando a cuidar de pastores. E obrigado à igreja por ter essa visão tão importante de servir a si mesma, mas também servir outras igrejas batistas e evangélicas para a glória de Deus e expansão do reino de Deus. Vamos então receber a palavra da fé. Hoje estamos felizes, como disse, de agradecer pelo aniversário da igreja. Deus me deu uma palavra com esse tema. Gostaria que você repetisse comigo. Uma igreja que celebra a bondade de Deus. Vamos lá? Uma igreja que celebra a bondade de Deus. É uma igreja tanque cheio, é uma igreja positiva, uma igreja na abundância, que ela tem o que agradecer. É claro que ao celebrar 114 anos desta igreja tão importante na nossa denominação, para esta cidade, esse estado e a nossa nação, somos gratos
pelo que o Senhor fez até aqui. Mas nós não vivemos no passado. Somos gratos, sim, pelo que Ele fez, e há um progresso, como eu disse. Há alguns anos atrás eu estive aqui, a igreja atravessava um momento desafiador. Mas Deus foi tão bom que hoje a igreja está maior, está crescente, revitalizada, expandindo. Então, louvado seja Deus por isso. Mas há também agora uma fé e perspectiva de olhar que o melhor não passou, o melhor está por vir. Você sabia que o pior endereço para se viver é no passado? Tem pessoas que estão presas ao passado, porque o passado foi bom demais. E aí, como foi muito bom, acha que o seu presente é impossível ser tão bom e muito pior o futuro. Então, ele vive preso a um passado. Eu fui tão feliz. Quando eu morava no interior. Quando eu era solteiro. Quando eu era casado. Quando alguém era vivo. E aí vive com um saudosismo, que pode gerar uma depressão. Mas também tem outras pessoas que vivem, Samuel, com um outro problema. O passado foi ruim demais. Então foi ruim demais ao ponto de atrapalhar no presente e não conseguir se mover para o futuro porque falta perspectiva, esperança. E aí também é negativo. Bom ou mal, o seu passado não volta mais. De uma igreja, de uma pessoa e de uma família. Seja grato pelas coisas que foram boas. E o que não foi bom, entregue ao Senhor. E siga para diante, acreditando que com Jesus o melhor está por vir. Quando eu celebro o aniversário da nossa igreja, esse ano, ela é bem mais nova do que essa, vai fazer 84 anos, eu digo, a gente não celebra a data, a gente celebra os feitos do Senhor. E somos gratos porque no presente vivemos o nosso melhor tempo como igreja. E acreditamos que até a volta de Jesus, o melhor ainda está por vir, como está em Efésios 3, 20 e 21. Mas, antes de começar a pregar, eu gostaria de aqui também apresentar para você minha família biológica. Você tem a sua e você deve celebrar. Não justifica nenhuma vitória no ministério e na vida profissional numa derrota em casa. A sua família é o seu primeiro ministério. Minha família não é perfeita, a sua também não é. Só quando a gente olha no Instagram, assim, parece que todo mundo é perfeito, não é? Na foto. Não, tem as suas lutas, suas dificuldades. Mas, graças a Deus, minha família ama o Senhor Jesus, todos são batizados, todos fazem parte da igreja. Agora, as duas meninas vivem fora, na Europa, trabalhando, estudando, mas estão na igreja de Jesus. Então, agradeça pela sua família biológica, pelo seu ministério e prepare filhos para a vida, como o seu pastor Juanci e a Keila estão preparando seus filhos biológicos, seus 2 meninos, para crescerem e servirem a Deus e à sociedade. Você também faz com a sua família biológica. Então, eu e Leila é pastora, psicóloga comigo também, lá na igreja da cidade ela é pastora e também a psicóloga, e nós temos 4 filhos, um deles é casado, o mais novo, por sinal, passou os outros todos. E essa é a casa da família espiritual. A igreja, ela não deve ser olhada como um lugar que você frequenta. A igreja, ela é, da mesma maneira que sua família biológica tem uma casa, a família espiritual também tem uma casa. E ela deve ser olhada como a sua casa da família espiritual. A igreja não pode ser o lugar que você frequenta. Ela é o lugar que você permanece, que você pertence. E essa família espiritual, a igreja da cidade, ela, graças a Deus, tem crescido. Toda semana também temos muitos batismos. Hoje teve batismos lá, e esse ano de 2026 já foram mais de 400 batismos. Glória a Deus por isso. Amém. Meus livros eu não trouxe, mas o pastor Juan vai ter na livraria. Você pode adquirir online ou também presencialmente. Recomendo esse, Igreja Família, que como líderes desta casa, lendo, vai ajudar você dentro dessa perspectiva de edificar uma igreja família. E você tem a sua, aqui a PIB em BH. Ela também não é perfeita, mas da mesma maneira que você tem a sua família biológica, você tem a sua família espiritual. Então, parabéns, PIB em BH, por ser mais do que um lugar para frequentar, ser uma família para pertencer. Amém? Que assim seja, e como o pastor falou, vai estar de fachada lavada, não é? Está chegando lá esse dia,
A Praça Raul Soares é um ponto importante nessa cidade. Aqui a cidade começou, uma cidade planejada, e tem aqui a sua sede, e agora que é tombada pelo patrimônio histórico, não pode mexer, mas pode tomar um bom banho, né? Então agora vocês farão isso e vai ficar ainda mais bonita, vai ter grades novas, vai ter a fachada limpa, vai ter luzes limpas, para a glória de Deus, para apontar para Jesus. Amém? Então, parabéns por sermos a igreja de Jesus. Uma igreja que celebra a bondade do Senhor. Leia comigo Isaías 61, verso 2. Todos juntos em uníssono. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. O Senhor nos chama desde o Velho Testamento a celebrar a bondade de Deus, a proclamar o ano da bondade do Senhor. Porque Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Então, quando vierem os dias maus, lembre-se, essa não é a última palavra. Toda tempestade passa. Ontem teve uma tempestade aqui em Belo Horizonte, mas passou. Tem sempre um novo dia chegando. Celebre a bondade de Deus. Agradeça porque Deus é bom. E assim, há 114 anos Deus tem sido bom com esta igreja. Há 20 anos Deus tem sido bom com você. Há 30, 40 ou há muito mais. Louvado seja Deus. Há 55 anos Ele é bom comigo. Há 34 anos comigo e Leila. O Carlito tem a Leila, o Ranós tem a Keila e assim por diante, né? Cada um tem a bondade de Deus para celebrar na sua vida. E o Senhor fala para a gente celebrar a bondade dEle e reafirmar as obras dEle. Vamos ler isso juntos? Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra das nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos. O que é a obra das nossas mãos? O ministério. Obras não salvam, mas um salvo faz obras. Não para que isso possa ser instrumento para ele ajudar a ser salvo. Não, somos salvos por meio da fé, mediante a graça de Deus. Esta é uma coluna da nossa fé. Na verdade, é uma coluna da reforma. Desde o 16º século, como está em Romanos capítulo 1, verso 17, o justo viverá da fé. E esta fé é do céu para nós, não tem intervenção humana. Deus que salva por meio de Jesus Cristo, o Senhor, através do seu sangue. Nós estamos na época da quaresma, entre carnaval e a Páscoa, vai chegar a Páscoa do nosso Senhor, na semana chamada Santa. E o que celebramos? Deus veio ao nosso mundo, Jesus Cristo veio à terra, viveu por nós, se sacrificou por nós, morreu por nós, mas ressuscitou por nós e breve voltará para nós. Aleluia, igreja! Então celebramos Jesus, isso é do céu para a terra, não houve intervenção da nossa parte. Nós como cristãos evangélicos, e no nosso caso da nossa igreja batista, nós, pela salvação, somos gratos a Deus e por isso realizamos boas obras. Realizamos boas obras como um ato de amor. A fé cristã evangélica, ela não crê em reencarnação, ela crê em ressurreição. Quem crê em reencarnação precisa acreditar que numa próxima vida vai vir, vai fazer boas obras e com isso vai ajudar na sua salvação eterna. Não, a doutrina evangélica, a fé cristã batista reformada, ela crê em ressurreição. Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então Ele vive e nós vivemos com Ele. Aleluia! Esta é a base da nossa declaração de fé. Mas, porque somos salvos, não temos intervenção nisso, Deus nos salvou através de Jesus, nós somos agora os retribuidores, nós amamos, então nós queremos servir, as boas obras, as boas novas da salvação, pregando o Evangelho, servindo uns aos outros, ajudando o pobre, a viúva, o estrangeiro, o próximo. E é isso que Davi ele pede ao Senhor. Senhor, o Senhor é bom, celebramos a sua bondade. A PIB em BH celebra a bondade do Senhor, mas sim, confirma a obra das nossas mãos. Confirma o nosso ministério, expande o nosso ministério. Aqui estamos para servir. Aleluia.
Então, uma igreja viva, ela tem ministérios, tanto a minha quanto a sua, e esse ministério edifica o reino de Deus, abençoando pessoas e expandindo os serviços da igreja. Então, que assim esteja sobre nós a bondade do Senhor, porque certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Que assim tenha falado com você. E eu li recentemente um livro chamado Uma Igreja Chamada Tove. Esse livro aqui. Uma Igreja Chamada Tove, editado pela editora Mundo Cristão. Este livro é uma chamada a colocar as coisas no seu devido lugar. Um casal nos Estados Unidos escreveu esse livro juntos. Eles fizeram uma pesquisa sobre a realidade da igreja. O Scott e a Laura, Scott McKinney e a Laura, eles escreveram esse livro, Tove. Tove é a palavra em hebraico para bondade. E na tese deles, você pode comprar esse livro e ler, recomendo a leitura, é um livro muito bom, pela editora Mundo Cristão. Eles chegam à conclusão de que, aos poucos, a igreja foi se distanciando desse celebrar da bênção de Deus. Toda a distração do diabo, na minha vida e na sua vida, sempre será sutil. Na vida de uma igreja, sempre será sutil. Então, a gente tem que ter cuidado de focar em Jesus, focar no Evangelho, e ter cuidado com as distrações. Lembra quando Jesus chama Pedro, lá no mar da Galileia, havia uma tempestade, ele chama Pedro para sair do barco, e Pedro vai muito bem, e pisa fora, e anda sobre as águas. Enquanto que ele olhava para Jesus, ele estava indo bem. Mas um determinado momento, o que aconteceu? Ele se distraiu porque olhou o quê? O vento, olhou a tempestade. E aí ele começa a afundar. Enquanto você olha para Jesus, enquanto uma igreja olha para Jesus, ela se mantém no sobrenatural e andando sobre as águas. Mas quando ela começa a reparar no barulho, no vento, nas vozes, ela começa a se distrair e desviar. Então, a tese desse casal, quando escreveu esse livro, é sobre isso, que a igreja tem aos poucos se distraído, ouvindo vozes, ouvindo direções erradas, está se desviando do foco que é celebrar a bondade de Deus. E também o inimigo vai tentar a piba em BH, porque o diabo, ele não vai se converter, ele não vai ser salvo, e a única maneira dele atingir o coração de Deus é quando ele atinge a igreja, é quando ele atinge os filhos de Deus. Então ele vai querer nos distrair para tirar o nosso foco de olhar para Jesus, para o Evangelho e a igreja avançar. É muito triste, é uma vergonha que temos visto muitos escândalos por parte de pastores, líderes e igrejas evangélicas no Brasil e cristãos de forma geral. Isso faz com que gere distrações e com isso o avanço do Evangelho é prejudicado à medida em que a igreja tem um problema de testemunho público. Então, no livro Tove, que significa bondade, os autores, eles então nos chamam a esse ciclo para restaurar a bondade de Deus na igreja. São 7 pontos que formam o chamado círculo Tove. Primeiro, a empatia. A igreja deve ter não ódio, não divisão, ela deve ter empatia. Jesus não manda a gente gostar das pessoas, Jesus manda a gente amar as pessoas. E quando você ama, você não necessariamente concorda. Você simplesmente ama. Você não deixa de amar um filho, um parente, um amigo, quando ele faz algo errado. Você continua amando. Porque o amor independe do gosto e da preferência. Ele simplesmente escolhe amar. A igreja precisa amar o mundo, amar as pessoas. E ela precisa, então, resgatar a empatia, a graça, olhar tudo como favor imerecido, resgatar o resgate de priorizar pessoas. É mais importante pessoas do que programas, do que eventos, do que agenda. Eu tenho visto o quanto seus pastores são amorosos. Vocês concordam comigo? Eles são carinhosos, porque eles amam pessoas.
priorizam pessoas, são pastores. A veracidade. Às vezes o mundo, ele mente para fazer algo. E a igreja é seduzida para isso também. Quantas vezes, no meio das mídias sociais, cristãos evangélicos, porque concordavam com a fake news, compartilharam fake news. Às vezes você viu o vídeo, era muito tosco, bem antes do tempo de IA, que faz esses vídeos que até nos confundem com a realidade. Às vezes as pessoas, em época de política, como favorecia o seu ponto de vista, repassava, mas era fake news. Nada justifica a mentira. Ou é verdade ou é mentira. E um cristão, mesmo que aquela mentira, aparentemente, pode ser algo que venha justificar algum ponto de vista ou alguma ideia com relação à sua posição política, não pode ser repassada. Por quê? Porque é mentira. A igreja da verdade. Jesus, ele é a verdade. Dostoiévski, ele disse, um cristão russo, ele disse, se um dia você descobrir que Jesus não está na verdade, deixe a verdade e fique com Jesus. Por quê? Tem muita coisa em nome da verdade que não tem a ver com Jesus. Jesus sempre é a plena verdade. A verdade? A justiça, o serviço e o ser semelhante a Jesus. Na nossa igreja da cidade esse ano é como Jesus. Jesus é o foco, Jesus é o nosso modelo. Então você faz ou não faz por causa de Jesus, não por causa dos evangélicos. Os evangélicos podem fazer coisas que não necessariamente Jesus está fazendo. Tem muita gente usando o nome de Jesus. Então, ele é o seu modelo, ele é o motivo da sua canção, ele é o seu respirar. Ou Jesus é tudo na sua vida, ou Jesus não é nada. Então, esse círculo todo, o círculo da bondade de Deus, deve ser o foco da minha vida, da sua vida, desta igreja, das nossas igrejas, para a glória de Deus. Então, vamos de forma prática fazer uma jornada aqui. E eu quero destacar com você alguns pontos, se você quiser anotar no seu smartphone, ou depois também pode adquirir com o pastor o esboço desta palavra. Mas quero caminhar com você sobre 9 princípios rápidos aqui, para que esta igreja, eu e você, possamos celebrar a bondade, o tov de Deus, com muita saúde e equilíbrio. Primeiro, celebramos com louvor e gratidão. Leia comigo esse texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Segundo esse verso, você vai ser abençoado ou você é? Eu já sou. Gente, isso faz toda a diferença na vida cristã. Porque a vida cristã é uma vida de gratidão. Leia comigo mais uma vez. Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura algum tempo, alguns dias, alguma semana. Não, é para sempre. Então, Deus é bom em todo tempo, dias bons, dias maus. Todo mundo aqui passa um dia bom e um dia mau. Tem dia de portas abertas e portas fechadas. Dias de alegria, dia de tristeza. Dias de doença, dia de saúde. Mas Deus é bom só nos dias de saúde? Não, Ele é bom em todo o tempo. Meu irmão, minha irmã, isso parece simples, mas isso liga a um modo de estabilidade na nossa vida. Saber que Deus é bom em todo o tempo, no dia que eu estiver doente, Deus continua sendo bom. Tem pastores pregando aí, que tem uma teologia que crente não fica doente, mas ele usa óculos. Ué, a primeira coisa que ele teria é que jogar o óculos fora. Se crente não fica doente, ele usa óculos, joga o seu óculos fora. Por quê? Se eu uso óculos, os meus olhos têm algum tipo de doença. Ou tem astigmatismo, ou miopia, alguma coisa tem, não é? Cristãos não são uma categoria de pessoas que são melhores do que ninguém. Se Jesus veio e sofreu e foi crucificado,
Isso, o servo sofredor, que deixou a glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, veio sofrer como nós, isso é um sinal para nós. Se o Rei da Glória nasce numa manjedoura em Belém, vive uma vida humilde na impura Galileia, morre na cruz do Calvário em Jerusalém, isso é passar um princípio para nós. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Crente, pastor, que vive de ostentação nas mídias sociais, não aprendeu o básico da vida cristã, que é uma vida dando glória a Deus e normal. A teologia bíblica, ela não é uma teologia de apologia à miséria, mas ela também não é uma vida de apologia ao luxo. Uma vida de luxo e ostentação não cabe bem para nenhum crente, quanto mais pastor. Púlpito não é lugar para desfilar relógio de marca e nem tênis de milhares de reais. Porque a glória é do Senhor. Então, o primeiro princípio, queridos, é viver com uma vida de louvor e gratidão. Gratidão pelo que o Senhor fez. Gratidão pelo que Ele tem feito. Não é sobre eu, é sobre o Senhor. O livro mais vendido evangélico da atualidade chama Uma Vida com Propósito. Esse livro já vendeu mais de 40 milhões de cópias. No Brasil, vendeu mais de 2 milhões de cópias, publicado pela editora Vida. E é interessante, Juan, a primeira frase do livro é: não é sobre você. Como um livro, porque tudo hoje em dia não é sobre você, você vai crescer, você vai crescer, você vai prosperar, você vai vencer, você pode, isso e aquilo outro, não é? Aí vem um livro e diz, não é sobre você. Uau! E esse livro vende 2 milhões em português, 40 milhões em inglês, e está publicado em mais de 50 idiomas no mundo. E ele está certo, o Rick Warren está certo. É sobre Deus e é sobre as pessoas. A fé cristã não é sobre nós, é sobre o outro, é sobre Deus. Mas, de novo, não estou fazendo voto de mendigância e nem apologia à miséria, porque da mesma maneira que o luxo e a ostentação afronta o céu, a miséria também, porque Deus é um Deus de abundância e Ele quer que todos vivam e vivam a sua vida plenamente, vivam uma vida plena, abundante. Eu vim para que tenham vida plena. Então, é o equilíbrio. A glória de Deus, ela é dada no meio de que uma igreja equilibrada, com uma teologia equilibrada, com uma doutrina equilibrada, onde ela nem vai para o luxo e a ostentação, nem vai para a miséria e a falta, mas vive na abundância, na plenitude, na satisfação, para que a glória seja de Deus e o bem-estar do povo. Porque o Senhor, nesse texto maravilhoso de Efésios capítulo 1, verso 13, que esta igreja, enquanto Jesus não volta, ela celebra a bondade de Deus, fazendo 115, 116, 117 anos, melhorando de glória em glória até a volta de Jesus, porque ela já é abençoada. Você não vem na igreja para ser abençoado, você já é, porque quem tem Jesus tem tudo. Aleluia! Isso muda toda a atmosfera. Uma vez eu era pastor no Rio Grande do Sul, eu fui pastor no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, e estou em São Paulo já por 28 anos. Terminou o culto, eu desci e fui caminhar entre os irmãos, e uma mulher me procurou e falou, pastor, você podia fazer uma oração para mim? Eu já tinha orado publicamente por todos, mas ela queria uma oração personalizada. Tá bom. Eu peguei e orei. Quando terminei de pregar, você vai acreditar porque eu estou te contando, e olha que foi mais de 28 anos atrás. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, quanto é? Eu tive essa reação. Como assim? Não, é que na igreja que eu frequento, quando o pastor ora coletivamente, é gratuito. Mas quando ele ora pessoalmente, a gente dá uma oferta. Quanto que é essa oferta? Eu quis saber mais, sabe, Samuel? Fui curioso. Falei, a partir de R$10. Pode dar mais, menos não. Aí eu falei assim, poxa vida, hein? Que situação. A que ponto chegamos? E tem que ser, meus irmãos, um pastor se achar muito mercenário e ter uma oração muito michuruca aquele. Se você vai vender algo que não tem preço,
e que pode mudar a vida das pessoas, não tem como precificarmos. Deixa eu dizer para você, uma oração não tem preço. Porque é o meio que Deus nos deu para falar com o Eterno, com o Criador. E por isso que é de graça e pela graça. Porque nem que fosse pagar, não teria preço. Salvação não tem preço. Fé não tem preço. Oração não tem preço. Amor não tem preço. Sabe por quê? Tudo que o dinheiro pode comprar ainda é barato. Tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Por isso que a fé, a igreja, o amor, não é sobre dinheiro. Mas o que aos poucos a gente foi se distraindo? Tirando os olhos de Jesus, olhando no vento. E muitas igrejas foram se tornando supermercados da fé. Onde as pessoas começaram a se desviar dos valores e princípios do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Celebremos com gratidão a bondade de Deus. A celebração dos gratos e dos plenos e dos satisfeitos é diferente. Porque se a PIB de BH vem celebrar a bondade de Deus e recebe crianças, adolescentes, irmãos e irmãs, como vimos hoje aqui as gerações, e a atitude é de gratidão, é de abundância, isso muda, porque não é sobre pedintes, é sobre agradecedores. Você não vem na igreja para celebrar, para pedir uma bênção, você vem celebrar porque você é a bênção, você está celebrando o que Deus fez, a bondade de Deus na igreja, na sua vida, na sua família, no seu ministério, porque Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção. O verbo está no passado. Você é abençoado e pronto. E quando todos se reúnem juntos para celebrar a bondade de Deus, é bênção sobre bênção. Aleluia! Glória a Deus. Uma igreja que celebra a bondade de Deus, ela também celebra com cuidado e verdade. Aleluia! Ela celebra cuidando das pessoas. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Quando ele vai celebrar a verdade, ele está celebrando o céu. Leia comigo. Eu estou... Antes desse, espera aí. Aqui. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não é só em espírito e em verdade. Quando a igreja se reúne nessa perspectiva, ela não vai aceitar nada na sua celebração que não seja a verdade. Nós vamos variar. Nós tivemos a primeira celebração aqui na PIB de BH, hoje, às 9 horas da manhã. O estilo da adoração é diferente da segunda celebração, das 10h30. Muda o espírito? Não. Mas muda o estilo. Porque o estilo pode ter a ver com o indivíduo, gosto e preferência. Um gosta de um estilo mais tradicional, o outro gosta de um estilo mais contemporâneo. O outro gosta de um estilo mais contemplativo. Tem que ser em espírito e em verdade. Agora, o estilo tem a ver com gosto. E aí a gente não julga o gosto de ninguém. Cada um faz aquilo que tem a ver mais com o seu estilo, o estilo de cada um. E aí, quantas vezes, aqui mesmo, em Belo Horizonte, aconteceu na nossa denominação na década de 60, muitas divisões, não era só por causa de doutrina, muitas vezes foi por causa de estilos. Cada um tem estilos diferentes. A gente precisa sempre também se colocar no lugar do outro. Lembra, é espírito em verdade? Foi o único pré-requisito que Jesus falou no poço com aquela samaritana. Ele não falou de estilo. Pode ser com ou sem instrumento, pode ser elétrico, pode ser acústico, pode ser com cordas, pode ser com sopro, pode ser com uma grande orquestra, pode ser com um pequeno grupo, mas tem que ser em estilo e em verdade, em adoração, em santidade e verdade. Então, que esta igreja sempre celebre com santidade e verdade, porque é isso que agrada o Senhor. Terceiro, ela deve celebrar com amor e cuidado.
Esse amor e cuidado é o modelo de Jesus para o ministério. Quando Pedro negou Jesus, ele estava então em pecado e ficou destituído da sua autoridade. Mas Jesus é crucificado e perdoa os pecados de Pedro. E Jesus ressuscita e, ressurreto, se encontra com Pedro e dá para ele esta palavra. Esta palavra, Jesus aparece ressurreto para Pedro, como ele aparece para os discípulos e para os 500 lá na Galileia. E diz para ele, pela terceira vez, disse Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E aí o que Jesus disse para ele? Cuida das minhas ovelhas. Pedro pecou, como eu e você. Pedro foi perdoado, como eu e você. E Pedro ganhou uma segunda chance, como eu e você. Mas também o Senhor reafirmou com ele, faz da maneira certa. E a maneira certa de servir é amando, com amor e cuidado. A igreja que celebra o amor de Deus, as pessoas servem não é por medo, não é por religiosidade, não é por tradição. Estou servindo aqui na PIB de BH porque minha avó servia aqui, porque meu pai servia aqui. Não, você serve pela bondade de Deus hoje para com você. Você serve porque Deus foi bom para com você e não por uma tradição. Isso é muito importante. Você pode dizer isso comigo? Toda igreja que cresce, e toda igreja que cresce precisa amar. Então, que seja assim esta igreja. E, queridos, muito importante, olha para cá, vou dizer algo muito importante. A sociedade sem Jesus lá fora vai ser cada vez mais pelo mundo diferente do padrão judaico-cristão que herdamos na Bíblia Sagrada. A maneira como que eu penso sobre vida, sobre finanças, sobre sexualidade, sobre família. O importante é eu continuar nos princípios e valores da Bíblia, porque eu não vou dar conta pelas pessoas, eu vou dar conta por mim mesmo. Mas as pessoas fora da igreja, fora da sociedade, elas, sem conhecer a verdade, elas vão estar longe desse padrão. E se a PIB-BH for esperar concordar com o mundo para amar o mundo, vocês nunca vão amar ninguém. Nós temos que amar primeiro, e aí depois discordar. Eu não vou amar o mundo e o seu jeito de viver. E o Senhor Jesus não mandou eu concordar com o mundo, eu ter o estilo de vida do mundo. Você pode discordar de uma pessoa até da sexualidade dela. E não há nenhum problema nisso. Mesmo que o mundo te odeie por isso, mas você tem que continuar amando a pessoa. Porque todos os problemas que existem na sociedade pós-moderna, no século XXI, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, tinha nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, gente, pessoas do mundo não passaram no portão de uma igreja ridicularizando os crentes que estavam dentro da igreja. Nos dias de Jesus, levaram ele para a cruz, tiraram o seu sangue, tiraram a sua vida. Então não espere que o mundo aplauda você pela fé que você tem. Não espere que o mundo vai admirar você pela fé que você tem. Mas ninguém vai te tirar do lugar que Jesus comprou na cruz do Calvário por você, que é o amor. Nunca vamos alcançar o que odiamos. Então nós precisamos, para ser esse lugar Tove, o lugar que celebra a bondade do amor de Deus, amar como Jesus, no princípio que Jesus colocou a Pedro. Eu não vou concordar com o seu jeito de viver, eu não preciso concordar com o seu estilo de vida, mas o meu Senhor me pediu para te amar em toda e qualquer circunstância. Amém, igreja? Que o Senhor nos ajude a amar, porque toda igreja que ama cresce, e toda igreja que cresce vai precisar amar. Por quê? Porque vai pegar cada vez mais a diversidade. Quarto, com compaixão e misericórdia.
Assim Jesus viu a multidão. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve o quê? Compaixão, porque eles eram ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar. Que o Senhor nos ajude a ter compaixão. Esse texto, eu queria pedir para você, se tem uma Bíblia impressa, que você abra e marque esse texto. Pastor Juan, ficou comum no meio cristão evangélico nós guardarmos Mateus 16, que é o grande mandamento. Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Guardar Mateus 28, que é a grande comissão. Mas nós guardamos pouco a grande compaixão. E as três coisas são importantes. Uma igreja Tove, que celebra a bondade de Deus, ela é uma igreja que faz o grande mandamento, a grande comissão, mas também a grande compaixão. Ela olha o outro com empatia, dentro e fora da igreja. Amém? Então, esse é o princípio. Quinto, com voluntariado e serviço ministerial. 2 Coríntios 9, 12, o Senhor nos chama, o serviço ministerial que vocês estão realizando, não só está suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também está transbordando em ações de graças. Então, o serviço ministerial que servimos, e esta igreja tem uma rede de ministérios, também é uma expressão de adoração a Deus. Continue servindo. E não importa o lugar, se apegue a Jesus e se apegue à igreja. A função pode mudar amanhã. Hoje você pode estar servindo no ministério infantil, no ministério técnico, no estacionamento, na recepção. O importante, a igreja Tove, ela celebra a bondade de Deus. E ela está servindo com muito amor e cuidado. Mas sexto, ela também entende que ela precisa, ponto 6, com maturidade e discipulado. Colossenses 2:6 diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele, enraizados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Porque uma igreja saudável, uma igreja Tove, ela precisa estar enraizada em Jesus. Não se edifica a igreja saudável com evangelho coach, evangelho de autoajuda, porque isso é superficial. Tudo que for superficial é levado pela primeira tempestade, pelo vento. Discipulado é propósito de Deus para nós. Jesus nos ensinou, então tem que ser enraizado e edificado nele. Vida na vida, discipulado, pequeno grupo, porque Jesus nos ensinou, isso aqui é muito importante. Discípulos não nascem prontos. Jesus nos ensinou que nós temos que, o quê? Fazer discípulos, formar discípulos. Você evangeliza pessoas em qualquer lugar, você batiza todos os que creem, mas discípulos têm que ser formados. E por isso leva tempo e não é fácil. Mas uma igreja Tove, ela quer fazer isso com muita alegria. Mas também ela crê em curas e maravilhas. Ela crê que pode ser feito assim no céu como na terra. Nós não somos sensacionalistas que acreditam que Jesus só fez lá em Atos dos Apóstolos. Não. O mesmo Jesus, a mesma fé e a mesma igreja, porque o Espírito Santo está vivo hoje. Aleluia? Então nós somos aquela igreja que continua crendo nos sinais e maravilhas. Vamos ler isso de novo, Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o sobrenatural do céu é natural na terra. Então, não é outra igreja, não é outra Bíblia, só o que nos separa são 21 séculos. Mas Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É a mesma fé. Quando Paulo diz que nós temos que não apagar o fogo do Espírito, ele não diz para a gente criar o fogo. Se crente pode criar o fogo, só se for fogo estranho. Mas ele diz para a gente não apagar. E como é que a gente apaga? É com o pecado. E aí você vai diminuindo o impacto, a atuação, o mover do Espírito Santo na sua vida e no ambiente. Nós somos edificados em Cristo, ele é o fundamento e não há nenhum outro. Quando
o apóstolo Paulo, em Efésios 2, 20 e 21, ele fala de fundamentos apostólicos e proféticos, Juanse, aqui tem uma coisa muito importante. Ser uma igreja apostólica não é com um apóstolo só, e esse apóstolo ele fala diferente, usa anel diferente, tem jeito diferente de falar. Da mesma maneira que ser uma igreja profética não é ser uma igreja esquisita. O apostólico é uma igreja missional, é uma igreja que quebra paradigmas, uma igreja inovadora, empreendedora, criativa, que rompe barreiras, que vai plantar novas igrejas, que cria ministérios. Então essa é a igreja apostólica, que ela não tem só um apóstolo, ela tem uma visão apostólica, uma doutrina apostólica, uma missão apostólica. Mas Cristo é a base, Ele é a pedra angular. Da mesma maneira, ela tem a fé dos pais no Velho Testamento. Quando ela ora, ela vai no céu profeticamente. Quando ela jejua, quando ela crê na palavra revelada como rema de Deus. Mas Cristo é a base. E aí ela não vive de meninice. Ela não coloca o foco em cima de uma pessoa, de um líder. Mas ela é simultaneamente uma igreja família, que ela é tanto apostólica, profética e pastoral, e cuida das pessoas. Se Cristo é a base, a gente não se perde. Se Cristo é a base, a gente não vai afundar, porque Ele é o fundamento de tudo. Aí podemos ser tanto apostólicos, como o Novo Testamento nos ensina com a vida de Paulo, quanto proféticos, quanto o Velho Testamento e os profetas nos ensinam. Mas Cristo é a âncora, Cristo é o martelo, Cristo é a base, Cristo é a nossa vida, o nosso fundamento. Aleluia! A âncora da nossa alma. Aleluia! E oitavo, com real comunhão. Atos 5:42. Todos os dias, no templo e nas casas, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, temos a grande celebração, glória a Deus, mas também temos as casas, as células, que é importante também. Então, celebramos com gratidão na grande celebração e nos lares. E qual é a parte mais importante? As duas são importantes. A nossa igreja, aos domingos, tem 4 celebrações, no sábado tem 4 celebrações, mas durante a semana tem 2.000 células, 2.000 pequeno grupo. E tudo é importante, tudo se complementa. Desde o princípio, em Atos dos Apóstolos, é assim, no templo e nas casas. Diga comigo, no templo e nas casas. As duas coisas são importantes, desde que o foco continue sendo Jesus. E por último, coloco aqui o 9. Com amor aos perdidos. Com amor aos perdidos. Lucas 19, 9 e 10. Nós não seremos uma igreja tove se a gente perder isso aí. Vamos todos juntos? Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então vamos usar o dia do amigo, como vocês usam aqui, vamos usar a célula, vamos fazer eventos pontes, mas lembrando que a igreja é a única instituição que existe para os não associados. Então uma igreja que celebra a vida, o retorno e o recomeço e a restauração. E com isso, querida família, PIB em BH, Paulo diz: tenham unidade, e aqui eu concluo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, leia comigo, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo está dizendo, concordem com tudo no seu estilo? Não. Gente, nós somos pessoas, nós temos gostos e preferências diferentes. Tem gente que gosta mais do piano, eu amo. Tem gente que já não gosta tanto do som do piano. Não é sobre gostar ou não do objeto. É o som. Eu gosto do som do piano. Mas o meu irmãozinho já prefere o som do violão. Aleluia. Um gosta do preto, outro gosta do verde. Um gosta do cabelo grande, outro gosta do cabelo pequeno. Nossa, pastor Carlito, que benção a igreja dele, a palavra. Ele podia cortar o cabelo, né? Então, às vezes, gente, a gente nos distancia-se da essência e a gente começa a procurar uniformidade. Paulo diz, e querida,
PIB em BH, vocês vão crescer e avançar, abençoando essa cidade e o reino de Deus. Mas se entender, para completar a alegria, tem o mesmo modo de pensar, não é em coisas, não é em estilos, mas é no estilo de ser igreja Tove. É concordar na visão e na missão, todos juntos como uma igreja família, todos juntos como uma igreja com célula, todos juntos numa igreja multiministerial, todos juntos numa igreja que celebra a bondade de Deus, mas não sobre todo mundo gostar dos mesmos estilos, da mesma coisa, porque nós não somos seita. Nós somos a bela igreja de Jesus, que é composta de pessoas diferentes e por isso respeita as diferenças. A única coisa que o Senhor nos quer é que a gente viva no pecado, amém? Isso Ele não quer. Recebe essa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Você que está nos acompanhando pela TV, você que está nos acompanhando pelo stream. E eu quero fazer o convite aqui para entregar a palavra ao seu pastor. Alguém que veio aqui hoje e que quer tomar a decisão de seguir Jesus como Senhor e Salvador, eu quero pedir que quem já tem essa certeza agora ore. E se você veio aqui hoje pela primeira vez, ou tem vindo algumas vezes, está na galeria ou aqui na nave, você quer receber Jesus como Salvador e Senhor, levante sua mão. Alguém? Alguém que quer receber Jesus como Salvador e Senhor? Alguém? Levante sua mão. Deus abençoe o menino ali. Tem mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém? Alguém que quer voltar para a igreja, você está afastado e quer se reconciliar com Jesus e a igreja, talvez uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica. Levante sua mão se você quer se reconciliar e voltar para a igreja. Você está na galeria, está aqui embaixo. Deus abençoe, filho. Seja bem-vindo de volta, em nome de Jesus. É a melhor escolha para você. Amém. Amém. Tem mais alguém que quer voltar? Deus abençoe o senhor. Seja bem-vindo de volta. Que bom que o senhor voltou. Há mais alguém? E o terceiro e último convite, você quer ser batizado, talvez você foi batizado por aspersão bebê. Isso não foi pecado, não é um ato de pecado, mas biblicamente, no Evangelho, Jesus não foi batizado bebê por Maria e José, ele cresceu e aos 30 anos foi levado para ser batizado. Então alguém aqui que quer ser batizado conscientemente, entendendo que batismo é um sinal de morrer para o mundo e nascer para o Senhor, e por isso você quer ser batizado. O batismo bíblico não é só em águas, ele é precedido de uma decisão. Alguém, levante sua mão, se você quer descer as águas e você não foi ainda. Alguém que quer ser. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe meu jovem que aceitou Jesus. Deus abençoe você que está voltando para a igreja. Jovem ali também, Deus os abençoe, seu pastor vai orientar agora. Muito obrigado, em nome de Jesus.